O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 14 de outubro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente, vamos aproveitar que amanhã é quarta. E quarta é dia do quê? Da feijoada, assim, aquela feijoada com aquela réstia de coentro mágica por cima e uma geladinha, sempre uma boa geladinha para acompanhar. Dito isso, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma se cometa durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí. Estamos regressando ao estudo na palavra aqui, ó. Estudando as leis do inferno do saudoso mestre Ryuho Okawa. E por falar em inferno, digo sempre, né, se o Brasil não é o inferno, falta pouco para ser. Sim, se não é o inferno, falta bem pouquinho para ser. Porque, olha, bicho, é um negócio que acontece aqui que não dá, não. Ser brasileiro tem que ser esportista. Ontem eu fui ao Viana tomar uma geladinha. Chegou lá o Luciano Fatioli. A gente teve a honra de poder conhecê-lo. Ele sentou do meu lado, foi tomar um café, nós conversamos bastante. Um cidadão muito bacana, muito legal. Lá de Santos também. E gostei muito de conhecê-lo. Depois, voltei para casa. Chegando em casa, eu ligo a TV e tá o Oi Luiz falando que uma velha nojenta lá da rede funeral evocou o diabo em rede nacional. Essa gente aí eu não duvido nada. Mas, pô, mas evocar o diabo em rede nacional era só o que faltava. Era só o que faltava. Falei, vou ver. Eu normalmente não vejo esses programas em que o Luiz trata dessa gente aí, porque eu não tenho estômago para as besteiras que eles falam, mas gosto muito do trabalho que o Luiz faz no seu canal. E fui prestigiá-lo e fui matar a curiosidade. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Eles estavam transmitindo na rede funeral um momento em que o presidente Donald Trump estava no parlamento de Israel junto a Benjamin Netanyahu, comemorando a paralisação da guerra. Porque a guerra, vamos não ter paralisação porque lá é uma região muito volúvel. Então a coisa esfria, esquenta de hora em hora. Lá tem o Monte Moriá, que é um portal importante, tem muito interesse envolvido naquilo. Então a guerra lá, ela cessa durante um período e volta em outro. Em todo caso, os reféns dos israelitas, tinha gente que também não era israelita, sequestrada pelo Hamas, foi libertada, graças a Deus.
Deus pôs Trump aí para justamente libertar essa gente. Lamento muito, oro pela alma dos que não puderam voltar, realmente. Coisa terrível. E um momento de felicidade, eu falei, pô, esse pessoal ficou preso lá nas mãos de psicopatas da pior espécie. Agora os caras poder voltar para casa, encontrar a família, tomar uma cervejinha sossegada. Eu sou, cara, o cara tá lá, não podia tomar uma cerveja. Tava na expectativa de morrer e morrer da pior forma possível a cada segundo. E o inferno, isso é um inferno. Essas pessoas viveram. Mas isso não alegra a todos. Dentre esses, essa velha aí da rede funeral. E na hora que estavam comemorando, ela disse, espero que o diabo... Cortou, aí que ela estava com o microfone aberto. Espero que o diabo, ou seja, ela recorreu a quem ela serve, a quem ela acredita. Ficamos sabendo disso porque o microfone está aberto. Ninguém recorre a quem não acredita. Ninguém recorre. Mas soubemos em quem ela acredita, porque o microfone estava aberto. O que esse pessoal não apronta fora do ar? Ela levar a criança lá, cortar o pescoço da criança, beber leite, beber sangue de criança. Beber sangue de criança lá, não é possível, cara. Isso me lembrou aquele capítulo do Chaves, em que a bruxa do 71 chama o cachorro dela, que chama Satanás. Lembra, Zô? Satanás! Satanás é o Chaves. Fica paralisado. Se o Chaves estivesse assistindo a rede funeral, estaria paralisado naquele momento. E muitas vezes me perguntam, Mateus, eu devo assistir? Não. Olha, eu não assisto. Eu bloqueei na minha casa, eu não assisto. Por quê? Cada um faz o que quer. Porque isso é uma missa satânica travestida de jornalismo. É novela travestida, missa satânica travestida de novela, travestida de futebol, de programa de auditório. É uma missa satânica isso. E as pessoas entram nessa frequência vibracional. Se eu falo, cuidado, gente. Você que assiste essas coisas, você está pondo a sua casa, que é o seu lugar sagrado, está pondo a sua família nessa frequência satânica. Você vê. Não é à toa que quando o Frei Gilson fez aqueles programas de madrugada, ele ainda faz, mas estava tendo 1 milhão de pessoas assistindo. Uma coisa fantástica, em que ele cultuava o Cristo, o Deus hebreu em que ele acredita. Todo mundo só cultua quem acredita. Os caras subiram pelas paredes. Não pode, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, o cara cultuar o Cristo não pode, mas uma velha nojenta evocar o diabo em rede nacional pode. Bem, vamos ao programa de hoje. O programa de hoje eu estou fazendo uma continuação da desmistificação da Roma Antiga. No caso, ela se baseia, a gente tem que ver, no consórcio da época. A gente tem a mídia oficial, a mídia extraoficial e uma terceira via. E vocês vão entender um pouco disso. Vamos entrar no estudo, vocês vão entender a função disso e o porquê. De volta ao artigo de Shushima Malik, alcunhado de Desmistificando a Roma Antiga. Nele ela escreveu que o mito da perseguição constante deriva, em grande parte, de 2 obras escritas no início do século IV d.C., sobre as mortes dos perseguidos, de Lactâncio, um professor cristão de latim, e a história da igreja de Eusébio, bispo de Cesareia, a atual Judéia. Dado que esses autores viviam no reinado de Constantino, o primeiro imperador cristão, e se encarregaram de mapear a história do sofrimento cristão até este momento glorioso. Sim, eles tinham que dar a base para Constantino alterar a religião da humanidade. Como eu falei no último programa. Não era só alterar, você precisa ter a opinião pública do seu lado. Eu vou dar um exemplo. O pai de Tutankhamon, Akhenaton instituiu um monoteísmo no Egito, no culto ao deus Sol. E
não foi aceito. Tanto é que ele morreu o filho dele, filho herdeiro, praticamente tem-se dúvida se ele foi assassinado ou não, mas não é a questão, não vem ao caso. Mas o Egito nunca aceitou esse monoteísmo. Por quê? Porque falta opinião pública. Constantino já sabia disso. Você precisa ter uma imprensa oficial do seu lado. Mas vamos voltar, vamos entender um pouco mais a coisa. Em ambas as obras, a tortura e a execução de cristãos nos séculos anteriores são associadas aos imperadores sob as quais ocorreram. Mas a realidade é que a punição aos cristãos nos 3 primeiros séculos depois de Cristo foi em grande parte aleatória e não direcionada pela política imperial. Ou seja, era uma forma de diversão, como por exemplo a farra do boi aqui no Brasil, e não uma política de Estado, uma política oficial. Porém, um líder astuto é capaz de se valer do instinto niilista das pessoas para forçar um caos social. Isso é um ponto importante, gente. Muitas vezes um líder, ele não precisa, por isso ele precisa conhecer o seu povo. Ele não precisa fazer uma lei. Ele pode deixar a coisa correr solta. Vocês vão entender disso mais pra frente. Porque o povo, isso tem desde que o mundo é mundo, o povo é muito, para ficar louco, não precisa de muitas coisas. Eu vou dar um relato pessoal meu que eu vivi. Em 1994, no dia 1º de maio, morreu Ayrton Senna. Trouxeram seu corpo ao Brasil, fizeram um velório aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aqui em Ibirapuera. Eu não ia, e um amigo meu ia lá, ele não, me convencer, vamos lá, eu tenho aula, depois da aula você vai, não sei o que, vamos lá, você já sai aí no horário, eu vou chegar mais cedo, tudo, vamos lá, vamos lá. Bicho, vou te falar, eu fui no velório do Senna, mas eu achei que ia junto, foi a primeira vez na minha vida que eu achei que ia morrer. O povo ficou louco, meu. Começou a empurrar uma briga. Meu, do nada. As pessoas estão indo num velório, está indo para orar, para pedir pela alma do Ayrton Senna. Não, o povo ficou uma euforia assim. Eu achei que ia morrer. Chegou uma hora, o policial passou, entrou na minha frente. Ele puxou, e o meu amigo passou. Ele falou, vem, Matheus. Eu vi que o policial na minha frente, o cara enorme, ele puxou aquele cacetada e parecia uma espada. Eu falei, cara, agora é o fim. Uma cacetada que ele deve me mata aqui. Isso é uma espada. E aí uma mulher estava do lado e falou, olha, ele tá com aquele rapaz lá. Eu falei, pode passar, cavalheiro. Passei, falei, graças a Deus. Mas, bicho, o povo para ficar louco é muito pouco. E vamos entender um pouco disso na sequência. Você saber que, às vezes, você não precisa pôr uma lei. A omissão, às vezes, é muito mais significativa do que a ação. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Qual é o maior sonho da esquerda mundial? Controlar as redes sociais. Sim, amordaçar os buscadores da verdade. Para tal, eles precisam de um motivo. E onde é que se arranja isso? Forjando o acontecimento? Não. Deixa o povo no piloto automático que, a qualquer momento, ocorre uma tragédia. Antes de seguir, veja quem estava no posto de presidente da República, de governador do estado de São Paulo e de prefeito do Guarujá no ano de 2024. Antes de seguir para o vídeo, procura aí na rede de busca, ano 2014, 2024 não, 2014. Procura aí, 2014. Prefeito do Guarujá, partido político dele. Governador do estado de São Paulo, partido político dele. Presidente da República, partido político dele. 2014 o elo se fecha. Com um detalhe, o evento que será narrado foi colocado na conta da Raquel Sherazade, que até então era uma das vozes da direita. Sim, ela foi um dos ícones do conservadorismo brasileiro. Mas vamos ao texto. Em 29 de março de 2023, no site gov.br, publicado foi o artigo ao cunhado de Trágica História no Guarujá é retratada em novo episódio da campanha Brasil contra Fake. Lendo-se o seguinte, minha mãe foi espancada até a morte e a minha família foi destruída. Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua dizendo que ela era sequestradora de crianças.
O depoimento real, sim, tem que falar que o depoimento é real, pois, vindo de onde vem, não se duvida de nada. Bem, o depoimento real é de Yasmin de Jesus, de 21 anos, dado que Fabiane Maria de Jesus foi vítima de uma notícia falsa postada em 2014 no Facebook, há 11 anos. O post viralizou e no dia 5 de maio ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças para rituais de magia negra. Nota! Isso ainda foi travestido de intolerância religiosa. Sim, a mulher evocar o diabo em rede nacional, tudo bem. Agora, magia negra, pô, não concordar com magia negra, pô, isso é intolerância religiosa. Tolerância da parte de quem? Dos cristãos, é claro. Cristão, Raquel Sherazade e rede social. Não precisava de mais nada. Mas por que a Raquel Sherazade? Só vou dar uma explicação fácil. Fácil e rápido. No mesmo ano, há uns dias, lá no Rio de Janeiro, prenderam um bandido e o amarraram em um poste. Aí a esquerda subiu pelas paredes. Não, não pode prender bandido. Não, não pode fazer isso. Isso é crime. Isso não sei o quê. Não, o cara assar neném em forno, estuprar a mulher, isso aí pode. Isso aí pode. Hamas atuar, fazer todas essas atrocidades, pode. Agora, prender um bandido não pode. Quando a prisão de um bandido é prevista no Código Civil, eu não lembro do artigo aqui, pelo próprio cidadão. Se você vê uma pessoa cometendo um crime, você pode prendê-lo, chama prisão de cidadão. Você aprende, não a espanque, e a encaminha às autoridades competentes. Sim, isso aí é permitido pelo Código Civil. E foi isso que aconteceu, só que eles transformaram isso aí em justiçamento. Eles criam as palavras, eles gostam dessas palavras, justiçamento. Eles adoram criar termos aí. Sendo que o termo é inaplicado, porque isso não é justiçamento, porque não é um ritual de justiça. Mas não precisava mais de nada. Quanto à questão da magia negra, nota, veja o programa As Engrenagens do Mal, cujo link está na descrição. Nele eu mostro como é que essa luta do bem contra o mal se desenvolve, como é que o mal atua. Vocês precisam entender a atuação do mal para poder combatê-lo. Mostrando, no caso, a questão da magia negra. De volta ao texto. Todavia, Fabiane, que havia saído de casa no bairro de Morrinhos, no Guarujá, para ir à igreja, foi amarrada e agredida por uma multidão de maconheiros, só gente desqualificada também. Ela ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois. Pelos registros oficiais, foi o primeiro caso de fake news que resultou em morte no Brasil. Guarda, ano 2014, primeiro caso de morte causada por fake news. Parte dessa tragédia, narrada em um vídeo curto de 30 segundos, marca o episódio da campanha do governo federal. Sim, o governo federal, o que ele quer é vetar a liberdade de expressão dos buscadores da verdade. Eles não estão se importando com a Yasmin ou com a Fabiane, a mãe dela. Eles estão o quê? Montando no caixão da mãe dela e a usando como um soldado deles. Para quê? Para calar as pessoas. Porque, como eu demonstrei, o povo para ficar louco não precisa de muito. Contudo, você não precisa de medidas oficiais para plantar no inconsciente coletivo certas atitudes. Certas atitudes são implantadas do quê? Pelo consórcio, pela mídia oficial, pelo consórcio. Como? Glamorizando o mal. Pô, eles glamorizaram o tribunal do crime. Não, que o tribunal do crime faz a justiça, que a justiça não faz justiça nenhuma. Eles não têm autoridade para isso e eles fazem o que eles querem. O cara é talarico, mata, não sei o quê. Eles não têm autoridade, ninguém deu essa autoridade a eles. Mas eles se julgam e acham que o cara, fala do cara tem um 38 na cintura, o autoriza a fazer o que ele bem entende. Modus operandi que é seguido pelo Supremo Tribunal Federal. Eles não têm autoridade para fazer o que eles estão fazendo, porque eles são tribunal de última instância. Os crimes tinham que passar pelas instâncias, primeira, segunda, terceira, e aí chegar lá. Não.
Ou seja, eles rasgam a Constituição, eles são iguais ao Supremo Tribunal, ao Tribunal do Crime. É a mesma coisa. Gente, eles não têm autoridade para isso. Ah, mas eles são ministros. Mas quando chega lá, antes de chegar lá, eles não têm essa autoridade. Contudo, essa glamorização que a imprensa faz do crime começa por um inconsciente coletivo que determinadas ações, se elas tiverem como fim a restituição do equilíbrio do tecido social, elas são válidas. E aí, os caras viram mulher, sabe-se lá por que razão, vamos matar essa daí. Ela é criminosa. Não. Se ela tivesse cometendo o crime, ela poderia ser presa pelo cidadão e encaminhada à autoridade competente. Mas não fazer o que eles fizeram. E lá você vira uma cambada de maconheiro, só gente boa. Só gente boa. Eles aprontam isso por aí, é torto e direito. Para que isso? Isso daí é para quê? Para chegar onde? Nas redes sociais. Eles, lá em 2014, eles plantaram, iniciaram o processo que está culminando aqui. Você vê que estão toda hora, já chegou no Congresso Nacional isso. Se a direita não chia, se nós da direita não chiamos, eles aprovam isso daí e amordaçam todo mundo. Isso que eu falo é por quê? Porque tem alienígenas por trás. Eles têm visão de longo alcance, o alienígena. A diferença entre o cérebro humano e o cérebro alienígena é de longo alcance. É de longo alcance. Aí, eles lá em 2014, eles começam com isso, e aqui, 11 anos depois, eles já estão quase implantando isso aí. Se a gente não se cuida, eles vão calar os buscadores da verdade. E aí, chega naquilo que eu falei, da questão daquela velha nojenta lá. Você querer exercer a sua atividade religiosa não pode. Mas uma velha nojenta, evocar o diabo em rede nacional, coisa mais normal, ninguém falou nada, só a pessoa da direita. Entende? Vocês estão entendendo isso? Que a coisa vai crescendo. Começou em 2014, então em 2025 os caras estão quase amordaçando os buscadores da verdade. Daqui a pouco eles amordaçam, o que vai acontecer? Os caras vão estar cultuando o diabo aí abertamente, vão estar fazendo ritual de imolação de criança no ar, vão tirar a novela das 8 por ritual. E alguém pode falar? Não, não pode. Por quê? Porque é intolerância religiosa. E por aqui eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto. Porque é a hora que eu ganho uma graninha, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora que vocês ajudam o Cuesta a prosperar. Dito isto, eu estou disponibilizando na descrição os links do meu livro aqui, A Máquina da Verdade. Ó. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada vai adorar. Aí tem o meu outro livro aqui, A Saga de Kid Winchester, assim, o romance e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Você que assiste Rede Funeral, você precisa fazer um curso desse para você exorcizar a sua casa. Porque essas frequências diabólicas elas estão dentro da sua casa, gente. Você precisa entender isso. Essas frequências estão aí dentro atuando. Não pode deixar, gente. Não pode. Eles não podem travestir um ritual satânico de jornalismo. Veja quem são as pessoas que eles cultuam. Quem são os defensores da democracia que eles cultuam. Estão toda hora, conversei com não sei quem, conversei com não sei. Vê lá, veja. E cara, pensa se você vale a pena trazer essa energia para dentro da sua casa. Depois pensa um pouco nisso. Bem, aí na sequência tem a arrecadação de fundo por via direta, o apoio-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer sua doação e o PayPal para os nossos acólitos estrangeiros. Aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador e com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. E assistam As Engrenagens do Mal. Esse negócio é muito bom. Foi um programa que eu fiz muito bom que mostra
atuação do mal, como que ele trabalha dentro da sociedade brasileira e mundial. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar sua dúvida, sugestões de pauta e coisa e tal, pedir o contato do Naldo. E aí tem o link do X, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, o seu link, o grupo do Cuesta no WhatsApp, que é nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, próximo evento, regras para erradicar os radicais. A única maneira de combater o socialismo é pela direita. No sábado, dia 18 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 18 de outubro de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais. A única maneira de combater o socialismo é pela direita. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!